Uma história eu vou contar. Se você quer aprender, senta para escutar. Boquinha fechada, mãozinhas também. Abre os seus olhinhos para entender bem. Era uma vez uma senhora bastante idosa. Ela era muito idosa mesmo. Uma senhora que já havia vivido bastante, visto da vida de tudo um pouco. Um dia, ela começou a se cansar daquela monotonia, do lugar que ela vivia e resolveu sair a passear. E caminhou, e se distanciou do seu vilarejo e chegou a outros espaços e viu novas paragens e se encantou e se cansou. Quando ela começou a se cansar, ela percebeu também que a noite caía. Então, a senhora, que já era bastante idosa, resolveu seguir as pequenas luzes que começou a divisar um pouco mais ao longe naquele horizonte. E aonde é que aquelas luzes iriam lhe levar? A uma pequena vila, não muito diferente da sua. E aí, aquela senhora idosa pensou: nossa, eu estou tão cansada, os meus pés estão doendo bastante, eu já estou começando a sentir fome. Eu vou me encaminhar para aquela pequena vila e ali eu vou tentar me abrigar. E ela caminhou, com seu passinho lentinho, e de repente ela chegou e percebeu que era uma vila organizada de maneira circular. Então não era difícil ver as casas e as pessoas que estavam lá. Ela se agradou de uma casa, gostou da cor, gostou da porta e também da janela, e aí se aproximou, e de repente a senhora idosa bateu. Saiu uma mulher, olhou para a senhora, não viu do que gostou e disse: não tenho nada para você aqui, saia da minha casa. Ela nem deu oportunidade da senhora dizer qualquer coisa. Então, a velhinha se afastou e bateu na próxima casa. Saiu um rapaz. Ele olhou pelo puxilho e fechou a cortina. Ela foi para uma terceira casa, para uma próxima, mas ao certo é que ninguém quis abrir a porta para aquela senhora, que já estava bastante velhinha e cansada de caminhar. E aí, nesse momento, ela desanimou. Ela se entristeceu e ela até chorou. Quando terminou de chorar, a senhora, bastante idosa, percebeu que naquela vila, organizada de maneira circular, também tinha uma pracinha e tinha até algumas flores. Ela caminhou para aquele pequeno espaço e se sentou no banco. Quando ela sentou, começou a estirar os seus pés, ela começou a escutar um tropel de cavalos. Totó, totó, totó. Antes que a senhora pudesse sair de onde estava, o cavaleiro se aproximou. E o interessante é que, à medida que o cavalo se aproximava, as pessoas das casas abriam suas portas, abriam suas janelas para ver aquele ilustre cavaleiro chegar. Ele chegou com seu cavalo, totoque, 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 e da velhinha se aproximou. Abriu sua capa colorida
e disse: Olá, minha senhora, por que você está aqui? Como é que você se chama? Eu, gentil senhor, eu sou a verdade. Eu tentei falar com as pessoas, mas elas não querem me receber. Ele abriu sua capa colorida e disse: Não fique triste, minha estimada senhora. Olhe, eu sou o conto. Quando eu chego, as pessoas abrem suas portas, abrem suas janelas, me oferecem almoço e até jantar. Elas fazem de tudo e pedem para eu ficar. Nesse momento, a velhinha, que se sentiu muito preterida, baixou a cabeça e começou a ficar bem tristinha. E nesse momento, o gentil cavaleiro disse: Não fique triste, verdade. Venha comigo, atrás do meu cavalo. E em todos os espaços aonde nós formos, nós seremos bem vistos, bem recebidos e teremos agora um mundo encantado. E a partir desse dia, em todos os lugares por onde aquela dupla passava, tinha um conto e uma verdade para ser entrelaçada. Alahá, uhu, akbar. A história vai terminar. Olá, querida aluna. Olá, querido aluno. Eu gostaria de começar dando as boas-vindas para você nesse ano letivo que se inicia, o ano letivo de 2021, falando a respeito do conto, das histórias e da poesia. As histórias existem desde que nós também existimos. Nós temos necessidade de encantar a vida com as histórias orais, sejam contos, sejam prosas, sejam poesias. Em todas as culturas, em todos os povos, os contos, as histórias sempre tiveram seus espaços, porque eles ajudam a entender melhor o ser humano, melhor a vida em sociedade. Eles nos deixam ensinamentos e nos permitem refletir, nos permitem pensar. As histórias, elas sempre estão guardadas em um baú que, quando é aberto, além de histórias, é capaz de revelar palavras. Palavras que falam do nosso contexto, palavras que falam, às vezes, das nossas necessidades, das nossas vontades, dos nossos divertimentos. Palavras que falam as nossas emoções. Palavras que são capazes de, em muitos momentos, acalmar a nossa alma. Palavras que compõem histórias, histórias que são tecidas, histórias que são narradas, histórias que encantam vidas, histórias que nos ajudam a caminhar. Eu gostaria também de falar para você a respeito da importância e da magia da leitura. Quando gostamos de ler, nunca estamos sós. E eu gostaria de apresentar para você um livro de contos. Um livro de contos que certamente tem aí na sua escola, tem na nossa biblioteca municipal e que você pode, de repente, pedir emprestado, para nesse momento de aula remota, para nesse momento de isolamento social, você está também floreando a sua vida. Esse livro é intitulado O Violino Cigano e Outros Contos. Ele traz histórias de várias culturas, de vários povos. Eles nos ensinam também costumes, eles nos mostram outras tradições. Aqui diz: nos contos de tradição oral, que têm protagonistas femininas, elas geralmente são pobres criaturas, sofredoras, frágeis, como, por exemplo, a Bela Adormecida, ou ingênua, como a Chapeuzinho Vermelho,
Além disso, são incapazes de enfrentar por conta própria os perigos que as aventuras lhes oferecem no final das contas. Quase sempre precisam ser salvas por um herói de barba e bigode. As meninas e as mulheres que figuram aqui nesse livro, O Violino Cigano e Outros Contos, são bem distantes dessa imagem de uma princesinha indefesa, presa num castelo, vítima de algo que possa ser uma tristeza, uma monotonia, uma doença, de algo que possa precisar lhe levar a ser resgatada por um gentil cavaleiro. São verdadeiras heroínas. São mulheres que põem em prática sua força e inteligência para ir em busca do que querem, de maneira astuta, perseverante e sábia. Elas perseguem seus sonhos e lutam sem descanso pela sua parcela de felicidade no mundo. E tem coisa mais importante do que a nossa felicidade? Nas diversas histórias de amor, de carinho, de fé que este livro conta, são sempre elas, as mulheres, que têm que usar todo o seu empenho em busca daquilo que desejam, ainda que aquilo que desejam esteja distante, escondido ou mesmo em um reino encantado. E nas histórias que não são apenas de amor, mas de conquista da liberdade, da verdade e de caminhos reveladores de heroínas, apesar da marca do heroísmo que as une, as personagens desses 16 contos são muito parecidas entre si. Pelas páginas do livro passeiam guerreiras, fiandeiras, camponesas, pastoras, algumas jovens como Leila ou a encantadora Fátima, que são incrivelmente belas. Outras são um pouco mais violentas, bravas, como a princesa Chitrangada. Suas idades vão desde a meninice até a adolescência e a idade adulta, usando todos os dotes em encantadoras histórias. A escritora Regina Machado nos apresenta esse livro, que é um leque colorido de contos com tradições, costumes, valores de culturas diversas. E é isso que os livros nos oportunizam. Oportunizam ampliar o nosso conhecimento, oportunizam alargar a nossa imaginação, oportunizam fortalecer o nosso discurso, oportunizam melhorar as nossas práticas. E nós, que nos encantamos pela beleza de estudar, não podemos fazer isso afastados dos livros. Eu gostaria também de apresentar para você este que há quase um ano, um pouquinho mais até, é um dos livros mais vendidos do Brasil. Foi escrito por um baiano aqui de Salvador e que eu tive a oportunidade de conhecer durante o meu curso de doutorado. Eu fui colega do autor desse livro, daí porque eu fico muito orgulhosa quando eu vejo as entrevistas que ele dá na TV, na internet, em alguns programas de rádio, e vejo as transformações que aconteceram na vida de Itamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado, o livro mais vendido no Brasil. E sempre que ele dá as suas entrevistas, ele tem o cuidado de dizer algo que eu penso que é fundamental e que eu gostaria de partilhar com você. Itamar sempre quis escrever. Desde os 17 anos que ele sonhou escrever um livro. E ele foi escrevendo aos poucos, melhorando, à medida que ele também melhorava, a sua escrita também melhor se colocava, melhor se fortalecia, melhor se apresentava. Itamar é um dos muitos brasileiros
que acreditou nos seus sonhos. E nunca foi tão necessário nós acreditarmos e lutarmos para conquistar os nossos sonhos. Certamente você tem um sonho, talvez você tenha mais de um sonho. Então não deixe de lutar, de procurar, de conquistar aquilo que deseja. Nós sempre devemos lutar pelos nossos sonhos, porque os sonhos são o hálito da nossa alma. E para terminar, as boas-vindas da nossa aula de história, eu gostaria de declamar para vocês um poema que fala a respeito de um sonho. De um sonho que foi nutrido por um homem negro, Martin Luther King, que queria libertar o seu povo do racismo, da opressão, da falta de oportunidades, mas que não queria que o seu povo fosse melhor que o povo branco. Era isso que ele desejava demonstrar, que negros, brancos, indígenas, ciganos, orientais, todos temos os nossos valores ancorados em nossas humanidades. Ele lutou pelo seu sonho. Ele pagou com a própria vida, mas as suas palavras se imortalizaram para a posteridade. E agora, eu peço licença para declamar I am have. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que algum dia essa nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado do seu credo, de que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que algum dia, nas colunas vermelhas da Geórgia, os filhos de escravos e de senhores de escravos se sentarão juntos à mesa da fraternidade. Essa é a nossa esperança. Eu tenho um sonho e com essa fé eu volto para o sul. E com essa fé nós poderemos orar juntos, rir juntos, ir juntos à prisão, na certeza de que algum dia seremos livres. Quando deixarmos os sinos da liberdade tocar em qualquer aldeia, em qualquer vilarejo, em qualquer estado, juntos e de mãos dadas, brancos ou negros, judeus ou gentios, católicos ou protestantes, juntos e de mãos dadas, nós cantaremos aquele velho hino dos escravos. Finalmente livres, finalmente livres. Graças ao Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres. I am have. Eu tenho um sonho. E você? Qual é o sonho que você tem? Faça da sua vida, dos seus estudos, o caminho propulsor para te direcionar ao encontro e à conquista desse sonho. Faça das suas liberdades um caminho para encontrar o seu lugar, os seus lugares no mundo e com o mundo. Um beijo grande para você, um beijo na sua alma. Estamos começando o nosso ano letivo de 2021. Eu sou a professora doutora Paula Aljon, professora de História na Escola Anália Moura. Bem-vindas e bem-vindos.